Um dos maiores problemas hoje em dia dentro das igrejas evangélicas, principalmente no meio pentecostal ou neopentecostal, são os profetas. Eles causam mais confusão do que ajudam. Diferente dos profetas de antigamente, que eram boca de Deus na terra. Os de hoje tá complicado. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, primeiro você precisa entender o que é um profeta e qual é a função dele. O profeta, ele realmente é a boca de Deus na terra. Ele fala recados de Deus aos homens. Mas qual é a função do profeta? O profeta, ele tem a função de transmitir o recado, de levar aquilo que Deus quer falar para as pessoas. E aí tem um pequeno detalhe. Antigamente, os profetas falavam com o povo porque o Espírito Santo só estava neles. Antigamente o Espírito Santo, antes do Pentecostes, ele ficava só em uma pessoa, no sacerdote, no profeta, naquele a quem Deus escolhesse. Hoje em dia vivemos pela graça. E na graça Deus fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, a função do profeta meio que perdeu um pouco do sentido. Deus agora fala com todo mundo, de uma vez só, e quando Ele quer. Deus, ele tem algumas características que vai demonstrando que desde o início era para ser assim. Por exemplo, o profeta e Samuel. Tinha um profeta, acho que era Elias, que simplesmente cuidava de Samuel. E aí o que acontecia era que Deus, quando queria falar com Samuel, ele falava com o profeta e o profeta falava com Samuel. Daí, de repente, Deus decidiu falar com Samuel, porque Samuel seria o novo profeta. Então Deus chegou e disse: Samuel, Samuel. E aí Samuel ia até o profeta e dizia: me chamaste? E o profeta dizia: não. Aí voltava e Deus repetiu até o momento que o profeta percebeu e falou para Samuel. Quando a voz falar de novo, você diz: fala, Senhor, teu servo te ouve. Quando Deus disse: Samuel, Samuel, e Samuel disse: fala, Senhor, teu servo te ouve. Pronto. Aquele profeta, ou Elias, acho que era Elias, ele simplesmente perdeu a função. Deus agora falava diretamente com Samuel. Deus não precisava mais de um profeta intermediando a conversa dele com outro profeta. Deu para entender? Deus não usa um profeta para falar com outro profeta, porque ele fala diretamente a ele. Alguns profetas profetizaram para a minha vida durante muito tempo, até o momento de eu me converter. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre mim, acabou. Deus agora tinha acesso diretamente a mim. Ele não precisava mais de intermediários entre eu e ele. Eu achei alguns capítulos e versículos na Bíblia que falam sobre falsos profetas. E os versículos são Mateus 24, 5, 24. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Mateus 7, 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximarão de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Atos 20, 30. E ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Eu queria pegar esse de Atos 20 e 30 para falar algo interessante. Os profetas de hoje não têm mais o interesse de levar o recado de Deus aos homens. Os profetas de hoje têm o interesse agora de trazer os homens presos a eles. Eu sou o profeta de Deus, então o homem não lê a Bíblia e vai buscar o profeta. Eu não me alimento mais da Bíblia, eu não estudo a Bíblia, Deus não fala diretamente comigo. Eu dependo do profeta para falar. Isso é péssimo. Deus não quer isso. Deus, ele quer se relacionar diretamente com seus filhos. Ele quer falar diretamente com as pessoas. Ele não quer intermediários, porque o único intermediário entre o homem e Deus chama-se Jesus.
Então, as pessoas têm que entender isso e tome cuidado com esses profetas. Eles ficam profetizando para você, isso vai acontecer e vai acontecer isso, porque você fica meio que preso a eles. Vocês ficam nessa ânsia, nessa coisa de, o que é que o profeta vai falar? O que é que Deus vai falar para mim? Você quer saber o que Deus vai falar para você? Você abre a Bíblia e vai ler. Lá está tudo o que Deus quer falar com você. Eu jamais poderia ser um profeta se eu chegasse aqui no meu canal, por exemplo, e ficasse profetizando para a vida das pessoas. Ou se eu ficasse nas igrejas profetizando apenas para a vida das pessoas, falando coisas que vão acontecer no futuro, porque isso é vazio. As pessoas simplesmente saberiam o que vai acontecer no futuro. Ok, o que é que elas poderiam fazer com relação a isso? Com esta informação? Nada. Digamos que Deus chegasse para mim e dissesse, eu vou te dar um presente maravilhoso no Natal. Hoje ainda não é o Natal, falta muito tempo para o Natal. De que adianta eu saber dessa informação? Eu teria que esperar até o Natal. Chegando o Natal não vai chegar o presente? Então pronto, deixa chegar e aí você vai e comemora. É isso que eu tenho para dizer também, sabe? O profeta, ele tem a missão não só de prever futuro, de adivinhação. Ele tem a missão de ensinar. Ensinar as escrituras. Fazer com que o povo busque pescar e não dar o peixe a eles. Os profetas, entre aspas, de hoje, eles querem dar o peixe para a pessoa. Eles não querem fazer a pessoa pescar, porque eles querem que a pessoa fique presa, dependente deles. Isso é muito péssimo. Nós cuidamos de pessoas, nós orientamos pessoas e deixamos as pessoas seguirem. Deixamos as pessoas caminharem. Eu já ajudei muitas pessoas que hoje não precisam mais da minha ajuda e elas seguiram, porque elas não pertencem a mim, elas pertencem a Deus. Mas Deus pediu para você cuidar daquela pessoa, Deus também pediu para mim deixar ela de mão. Deus pediu para eu cuidar até certo momento. Ela cresceu, ela tem estrutura, eu vou deixar ela seguir. Tem o último ponto que eu queria tratar aqui nesse vídeo que é interessante. Pessoas que estão há muito tempo na igreja e que têm cargo elevado, elas têm uma certa dificuldade de descer do pedestal, de descer do altar. Elas têm uma certa dificuldade em admitir que estão sendo cuidadas ou orientadas por pessoas que antigamente elas orientaram. Acontece que tem algumas pessoas que elas cresceram muito, elas realmente se tornaram grandes potenciais na mão de Deus, só que elas se perderam no meio do caminho. Elas começaram a fazer algumas coisas erradas, perderam esse rumo e ficaram paradas no tempo. Não aprenderam, não evoluíram. E elas ajudaram pessoas. Elas ensinaram a pessoas, ajudaram. E essas pessoas cresceram. E aí essas pessoas voltam na vida delas para trazer elas para um crescimento. Só que elas não conseguem enxergar isso. Por quê? Porque a soberba impede que a pessoa enxergue que aquela pessoa que eu ensinei, que eu ajudei, hoje me ensina. É muito difícil. E aí é que causa tantos danos, tantos problemas. Se deixar ser ensinado. Eu já aprendi muito com pessoas que eu ensino. Porque o ensinamento, ele não é uma hierarquia. Ele é uma troca. Se a pessoa não aprendeu isso, ela não entendeu nada do reino de Deus. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos para mostrar para as pessoas que servir é melhor do que se impor. E que nós devemos sempre ter aquela mente de que não importa o tempo que estejamos dentro da igreja, ou o tempo que sejamos de crente, ou seja lá o que for, nós sempre temos algo a aprender. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido claro. Um beijo do Tio Fera. Fui.